Olá pessoal, eu sou Flanca Thaís do canal Historiando da Verdade. Antes de começar, deixa o like é muito importante para a ascensão do conteúdo na plataforma do YouTube. Quem gostar, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Vamos falar das semelhanças entre Sócrates, Karl Marx e Paulo Freire. Sócrates, pensador grego que viveu na Grécia Antiga e morreu em 399 a.C., foi condenado por acusação de corromper a juventude. Por quê? Sócrates desenvolveu um método de aprendizagem chamado maêutica, socrática, não é? Dialética. A dialética que mais tarde aparece em Hegel e aparece em Marx também. A maêutica socrática era um método de aprendizagem em que o professor perguntava para o aluno, não é? Colocava o aluno em dúvida, o aluno vai refletir, né? Vai corrigir seu pensamento errôneo através da reflexão e construir uma nova ideia baseada em cientificidade, tá? Baseada na construção de um conhecimento que se torna cognitivo e que se torna uma sinapse. Jamais ele esquece daquela forma de aprendizagem correta. Sócrates desenvolve isso. E por isso ele é acusado de corromper a juventude, porque a juventude socrática passa a ser crítica do Estado. Crítica do Estado que explorava a população e crítica do Estado que impunha as ideias dos seres pensantes que dominavam o Estado, tá? Então Sócrates foi condenado a tomar cicuta. Ou ele dizia que o que ele ensinava era falso, ou ele seria condenado a tomar cicuta. E ele preferiu tomar cicuta do que negar a verdade que ele propagava. Já Karl Marx vai dizer na ideologia alemã, né, que as ideias de todos os momentos da história são ideias da classe dominante, são ideias da burguesia. Então, a classe trabalhadora que é alienada pelos meios de comunicação, justamente para se impor as ideias da classe dominante. Então, é muito comum se repetir frases como bandido bom é bandido morto. Isso é uma frase da elite dominante, não é? Imposta à classe trabalhadora que não tem condições de rebater. Por quê? Né? No 18 Brumário de Luiz Bonaparte, ele vai afirmar lá no capítulo, na página 27, que os homens fazem sua própria história, mas não de acordo com o que pensam, mas sim com as pré-determinações impostas e o peso do passado que pesa sobre ele. Tá? Então, Karl Marx defendia o quê? A desalienação da classe trabalhadora para que ela chegasse ao quê? A perceber a exploração que sofriam através da mais-valia e com isso partirem para a revolução, para se libertar dos seus grilhões, pois a classe trabalhadora é a única nas classes sociais que não tem nada a perder. A burguesia tem patrimônio, a classe trabalhadora não. Tá? Então, Karl Marx vai abrir espaço para vários pensadores críticos, dentre eles Antônio Gramsci, que fala da necessidade da criação do intelectual orgânico. Por quê? Porque a nossa ideologia não é a ideologia que nascemos, de onde viemos, é a ideologia de onde estamos. Tá? E eu preciso frisar isso porque, né? Na conclusão eu falo o porquê disso. Paulo Freire, na Pedagogia do Oprimido, ele é contra a educação bancária. É o quê? O despejo de conteúdo na cabeça do aluno. E defende, de certa forma, um método dialético, não só socrático, como marxista, dialético materialista. Tá? Para que o aluno crie uma capacidade crítica e reflexiva e busque sua cidadania baseada na própria Constituição do seu país, que lhe dá vários direitos e que ele não percebe porque ele está alienado. Tá? E a educação, quando ela não cria um cidadão crítico e reflexivo, a função do professor é lapidar o pensamento do aluno, porque o aluno não é uma tábua rasa, não é um ser sem pensar,
não é um ser sem pensamento, ele tem seu pensamento formulado, cabe ao professor lapidar esse pensamento e desenvolver a capacidade dele pensar, refletir, criticar, questionar, tá? É isso que Paulo Freire defende. Por isso que ele é, né, tão discriminado como Marx foi, Paulo Freire também é. Por quê? São métodos que ensinam a classe trabalhadora a perceber a exploração que sofre. São métodos que permitem a pastores mercenários não ganharem mais dinheiro explorando pobres. Permite, não é, que trabalhadores se unam, porque sozinho é muito fraco, mas unidos somos fortes. E tudo isso incomoda a burguesia. Por quê? É uma ameaça ao status quo burguês. Tá? Paulo Freire defende isso. E o porquê? Eu só vou contar um caso. Desde a Constituição de 1988, o judiciário brasileiro ele se tornou, ele voltou a ser estamental. Na época do Brasil colônia e pós-independência, o direito brasileiro era estamental, era imposto pelos coronéis das regiões, principalmente do Nordeste, no interior de São Paulo. A lei que valia era a lei do coronel. Tanto que as eleições na República Velha foram todas fraudadas e impostas, porque o voto não era secreto, o voto era aberto. E ninguém votava contra a determinação de um coronel de uma região. Tá? Pós-Constituição de 88, eu já tenho essa reflexão faz tempo. Existia um líder do Movimento Sem Terra, no Pontal do Paranapanema, interior de São Paulo, chamado José Rainha, né? Que invadia terras devolutas, que são terras do governo, ou invadia terras abandonadas, porque está no Estatuto da Terra de 1966 que toda terra tem cunho social, tem função social. Né? Os sem terras costumam dizer que o melhor adubo da terra é o suor de quem nela trabalha. Tá? E aí, o que faz os fazendeiros reacionários do interior? Começam a mandar seus filhos para a Escola de Direito do Lago São Francisco, da USP, que é a melhor escola de direito. Né? E aí a justiça vai se tornando burguesa. Por quê? Não é? Porque o pobre não tem como manter um filho 3 anos depois de formado estudando para poder passar no concurso de direito. Ele tem que trabalhar para manter sua vida. O filho do rico não. O filho do rico pode ficar 3 anos decorando livros de justiça, não é? E, né, ao ponto, né, de perder a empatia pelo próprio ser humano. Ele perde a empatia, ele perde, né, a visão de justiça e se baseia somente no que está na lei sem interpretação humana. Tá? E o judiciário brasileiro vai se tornando um judiciário burguês. Por isso que a quase todo momento as causas que juiz dá são em ganho do patrão, são em ganho, né, do poder. Por exemplo, né, liminares. Muitas liminares que juiz dão, né, são em favor do rico e não em favor dos mais pobres, da classe trabalhadora. Por quê? A justiça brasileira se tornou uma justiça burguesa, isso já faz muito tempo. O Zé Rainha sumiu do Pontal do Paranapanema porque muitos juízes que tomaram posse eram filhos de fazendeiros, jamais iriam dar ganho de causa, mesmo que a terra fosse devoluta, que é uma terra do Estado, não daria ganho de causa. Por quê? Terra devoluta do Estado serve para os grandes agricultores roubarem e, através da corrupção, legalizarem como áreas pertencentes a ele. Não é por isso que não se faz uma reforma agrária decente no Brasil. Por quê? 3 bancadas não permitem que aconteça a reforma agrária. A bancada evangélica, a bancada da bala e a bancada ruralista. Por quê? Nós temos hoje uma área do tamanho do estado do Paraná para poder ser usada para a reforma agrária, que melhoraria muito a nossa vida. Em que sentido? Baratearia mais o preço do alimento, né? Sobraria muito mais produtos para exportação, para contribuir com o fim da fome no mundo, não é? E a reforma agrária traria um alimento de melhor qualidade, porque 75% do que comemos vem da agricultura familiar, e a matriz do Movimento Sem Terra, da cadeia produtiva da agricultura familiar, está mudando, e até 2022 ou 2023, todo produto fornecido pela pequena agricultura, a agricultura familiar, será um produto livre de agrotóxicos.
tá? Mas mesmo assim não sai a reforma agrária numa área do tamanho do Paraná. Por quê? Aos poucos, grandes fazendeiros vão roubando essas terras através da grilagem, não é? E legalizando através da corrupção, não é? Essa terra que ele roubou. E isso vem desde a lei de 1850, que foi a lei de terras de Dom Pedro II, que só podia comprar terra quem tinha dinheiro para comprar à vista. Final, né? Pobre não pôde comprar terra e muito menos escravo liberto, tá? Ou escravos que estavam tentando comprar a sua alforria. É uma coisa triste de se ter visão, mas a justiça, eu penso que só através de um referendo popular ou através de uma reforma da Constituição poderia se colocar a justiça como eletiva. Se a justiça é poder, ela tem que ser eleita, porque todo poder é eleito, menos o judiciário. E o judiciário tem que ser eleito, porque se o juiz faz legislações em causa, né, do poder maior, né, o poder que é menor, mas que tem maior quantidade, pode mudar através da eleição aquele juiz ou aquele promotor. Ok? Essa foi minha participação. Até a próxima.